Na verdade, eu estava relatando que após aquela batida na montanha, no Pico da Neblina, Serra do Imeri, divisa com Amazonas e Venezuela, nós saímos de um grande vale e com apenas 14 minutos de voo, não conseguindo o avião ascender acima da montanha, lugar mais baixo, nós batemos a uma velocidade aproximada de 200 km por hora. No avião estava eu, o comandante Floriano, sua esposa e seu filho de 4 anos, chamado Mateus. Estava também meu filho, uma moça chamada Maria e um rapaz que trabalhavam na nossa equipe. O irmão está lembrado que houve uma explosão no ar, uma primeira explosão. O avião voltou à sua frente, caiu de bico no chão, no meio das pedras, das árvores, no topo daquela montanha, cerca de 2.100 metros. E houve uma segunda explosão, o avião ficou de dorso. Neste momento eu passava a mão nos bancos aflito, pedi a Deus que nos guardasse ali, estava já queimado, sem enxergar direito, não ouvia a voz de ninguém, somente o barulho das explosões e do fogo. Consegui sair do avião, passando a mão à esquerda onde vi um vidro, saí cerca de 3 metros dali, escutei os gritos desesperados da Maria Helena, a esposa do piloto, que dizia: "Seu Osni, salva meu filho". Então consegui me levantar com a força que o Senhor me dava ali, entrei no fogo, peguei aquela criança na mão da mulher, tirei para fora daquele grande fogo, voltei novamente, ajudei aquela mulher a sair, e estava desesperado, gritando pelo meu filho, clamando ao Senhor, quando ouvi o piloto Floriano tentando sair pela parte da frente do avião. Fui lá para ajudar ele a sair daquela posição, quando no meio do fogo eu ouvi a voz do meu filho, dizendo: "Pai, estou aqui". Ele estava saindo no meio daquela chama maior, tentando ficar de pé. Eu fui até ele, mas fiquei muito triste e muito surpreso, porque os seus braços estavam todos queimados, queimadura de 3º grau. Não havia pele mais nos seus braços. No braço esquerdo, na parte de trás, no antebraço, havia já buracos enormes, parecendo aquela parte branca do osso. Seu rosto estava queimado, machucado, suas pernas sangrando muito. Não havia cabelo na cabeça mais, uma parte do cabelo. E eu clamei muito a Deus, perguntei a ele pelo Roberto e pela Maria, os 2 companheiros que ainda estavam no avião. Ele me disse: "Pai, o Roberto está morto". E eu vi pelo lado direito que uma grande árvore havia entrado por aquele lado do avião, do corpo do avião que estava arrebentado, e havia entrado em sua barriga e havia cortado toda a barriga dele. Ele estava queimando ali naquela posição, já estava morto. Foi então que eu vi a moça, a Maria, saindo por aquele lugar que eu saí, mas ela estava queimada da cintura para cima. Ela tinha uma blusa de nylon e aquilo pegou fogo em tudo. Ela não tinha mais cabelo, parte da boca estava como derretida, a orelha, os olhos, a cintura toda, o busto, os braços, tudo em carne viva. E ela dizia que não podia respirar. E nós animávamos ela que ela procurasse respirar, mas acredito que o calor já havia feito contrações em seu pulmão. Nós deitamos ela ali, e naquela hora eu senti da parte de Deus uma força muito grande, porque sem olhar direito para o meu filho, sem olhar direito para aquela moça, nem para os demais companheiros ali, eu disse que iria procurar socorro. Eu não sabia para que lado eu ia, não sabia se estava do lado do Brasil, do lado da Venezuela. Eu não tinha certeza de nada, e nem quantos quilômetros teria que andar, porque de Boa Vista até aquele local são cerca de 870 quilômetros, por sobre montanhas e matas, e pedras e rios, pequenos rios, e não existe nenhuma cidade, nenhuma alternativa para descer, nenhum campo. Assim eu peguei o pequeno Mateus no colo e já vi ali, e já senti ali a presença de Deus, porque o pequeno Mateus não tinha queimadura nenhuma, nem seu cabelo, nem seu rosto, nem seus bracinhos, nada quebrado, ele estava perfeito, apenas muito assustado, quase sem fala.
Estão pegando o Mateus no colo. Eu disse que iria procurar socorro. E a sua mãe, a Maria Helena, e o piloto, seu pai, o Floriano, estavam descalços, queimados, machucados, mas senti um desejo de ir comigo. Não houve despedida do meu filho, nem da Maria, nem de ninguém ali. Eu apenas me dirigi para o lado da montanha, na descida daquela grande montanha, e comecei a caminhar no meio da mata, sem enxergar direito, carregando a criança e ajudando o Floriano e a esposa a andar um pouco. Andamos 800 metros. Eles não tiveram força de caminhar mais, e eu também não estava com força para ajudá-los mais. Aí achamos uma pequena água, tomamos um pouco de água, a sede era muita, e escutei um barulho grande de um rio e uma cachoeira, e o Senhor já me dava força para seguir para aquele lado. Quando chegamos lá perto, era um rio, a largura mais ou menos de uma rua e meia, um rio muito bonito, encascalhado, cheio de areia, muitas pedras, grandes, pequenas, tombos d'água de 2 metros, de 3 metros, de 4 metros, mas o barranco que ladeava aquele rio era muito alto, mais de 15 ou 16 metros de altura. Para descer ali, nós descemos escorregando o corpo, eu ajudando um pouco eles. Quando chegamos embaixo, tomamos mais água, e eles ficaram sobre umas pedras maiores, e não tinham força mais de caminhar. Estavam sangrando bastante. Eu também não tinha muita força de carregar mais a criança, e nem ajudá-los. E eu olhei para aquele rio, e alguma coisa tocou muito forte em meu coração, porque eu senti do Senhor uma força, que não é minha, mas uma força que me dizia para caminhar por meio daquele rio, nas partes mais rasas, de pedra em pedra. Eu disse para eles que eu ia buscar socorro. Eu não olhei no rosto de nenhum deles, também não podia enxergar direito. Ouvi a voz da mulher que disse: "Seus Ni, volte logo, pelo amor de Deus." E assim, com a perna direita machucada, com o braço também muito inflamado já, muito inchado, muito cheio de bolhas, sem enxergar direito, com o rosto batido, sangrando um pouco, eu comecei aquela caminhada porque senti alguém, senti uma força me dizendo que era para aquele lado. Caminhei naquela hora, que eram 2 horas da tarde do dia 13 de março de 89. Caminhei, caindo, levantando, caindo naqueles rebojos d'água, nadando, voltando em cima. Muitas abelhas já estavam chegando em meu corpo por causa dos ferimentos, mas caminhei daquela forma que pude, e sempre pedindo a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, me guarda. Quando chegou a noite, uma noite tão terrível, porque a noite física, quando tudo está escuro na nossa frente, é muito grande a nossa apreensão, o nosso pavor. Mas ali eu não tinha outro recurso. Então chegou a noite e eu fiquei tentando subir no barranco, não conseguia, que era muito alto. Me sentei numa pedra próxima do barranco, no meio daquele rio, na beirada do rio, e me encostei numa outra pedra um pouco maior. E ali escureceu muito, e eu agarrava com os 3 dedos da mão direita naquela pedra e pedia: Senhor, me guarda, Senhor, me ampara, Senhor, me socorre, porque eu estou só do mundo, e aqui é só o Senhor para me dar o socorro. E naquela hora começou a ventar forte, relampear, e começou a chover muito forte também. E eu escutava o barulho da chuva caindo na pedra, e sentia a água já chegando até nos meus pés, e na minha canela, no meu joelho, e senti também que a água chegou na minha cintura. Naquele momento, eu não tinha mais força para segurar aquela pedra. Fiquei com muito pavor, mas pedi muito a Deus: Senhor, me ampara, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. E assim foi que o Senhor me sustentou naquela pedra, porque Ele tem mostrado que é rocha forte na nossa vida. Quando amanheceu o dia, eu notei que só aquela ponta de pedra estava fora d'água, aquela que eu segurava. Da minha cintura para baixo, tudo estava cheio d'água ali naquela beirada e também no meio do rio. As abelhas já estavam voltando em grande quantidade. E eu senti muito medo. Quando a água baixou para baixo do meu joelho, eu me levantei
mas o meu corpo estava todo forrado de abelha. O rosto, cabelo, braço, as costas, ferida, as pernas. E ali eu fiquei com muito medo que elas começassem a me atacar e que pudessem me matar, porque eu já havia ouvido que às vezes abelhas começam a atacar um homem, um animal, e pode até haver uma morte. Mas o Senhor regula o nosso espírito. O Senhor tem um grande amor por nós. Quando Ele percebe que a nossa fraqueza é muito grande, então Ele nos mostra o porquê e como nos ajuda. Aquelas varejeiras, aquelas moscas verdes, grandes, vinham 2, 3, rodavam em volta do meu corpo, procuravam um lugar para sentar no ferimento, para deixar a sua larva, que fatalmente dentro de 2 ou 3 horas já seriam naqueles vermes que começariam a comer a carne e entrar pelo meu corpo. Mas o Senhor não permitiu isso, porque o Senhor mandou as abelhas, e as abelhas foram minhas companheiras. Elas fizeram um escudo no meu corpo todo. Irmão, eu comecei a andar com aquelas abelhas, comecei a caminhar de novo, caindo, levantando, caindo daqueles rebojos, e aquelas abelhas não me largavam um só momento, em grande quantidade, mas eu não sofri nenhuma picada delas, nenhuma sequer pequena que fosse. Assim eu compreendi, porque o Senhor me mostrou que aquelas abelhas eram uma bênção de Deus, porque Deus dá a ordem e tudo obedece. E foi nesse momento, irmãos, que eu tive que me sentar. Mas vou continuar a relatar ao irmão o que aconteceu. Eu continuei a andar naquela terça-feira, já era o 2º dia. Minha situação física era muito difícil. Eu não enxergava quase nada, muitas vezes ia dar um passo numa pedra, e não era pedra, era pau, e por sobre a água, e eu caía naquela profundidade, voltava nadando, as abelhas voltavam. Quantas vezes eu caí, quantas vezes levantei, quantas vezes senti vertigem, quantas vezes senti faltar o ar, só Deus sabe. E como eu caminhei também. Às vezes eu penso, irmão, que muitas vezes não era eu realmente que dava aquele passo, mesmo tropeçando aqui e ali. Tenho certeza que a distância que eu andei, o Senhor muitas vezes me carregou sem eu perceber. Quando chegou terça-feira à noite, eu já não aguentava mais, estava muito cansado, estava deprimido, sentia muito tremor, já havia muita inflamação e já estava escurecendo naquela terça-feira. A noite chegou muito escura, não havia chuva e eu fiquei perto de umas pedras na beira do rio. Havia até uma cobertura, mas eu não senti paz ali. Eu voltei para o rio senti que já estava enchendo, porque devia estar chovendo na cabeceira. Eu então fiz um esforço, subi cerca de 2 metros naquele barranco. Eu pretendia ficar engarranchado naquelas árvores, para que não caísse de volta no rio. E consequentemente, à noite, não sabia se a água poderia me levar. Eu olhei, havia pedra na esquerda, havia mais em cima algumas pedras, havia aqueles carreadores, aqueles vieiros de anta, que são profundos, que eu conheço. Mas olhando assim à direita, mesmo enxergando pouco, eu vi uma grande árvore. Eu fui até ela. Ela ficava a 2,5 metros mais ou menos no barranco, subindo o barranco daquele rio. E havia 2 raízes, uma esquerda e uma direita. E aquela terra que descia no meio daquelas pedras, aquelas matas, aquelas árvores, fez ali uma base entre aquelas 2 raízes. Eu encostei minhas costas naquela árvore e me sentei. E quando eu me sentei, eu senti aquele cheiro forte, um cheiro de urina, de animal. Eu senti que o chão estava quente ainda, senti que o capim estava amassadinho. E percebi ali que um grande animal devia estar aquela tarde toda deitado ali perto do rio. Com certeza uma grande onça, porque elas costumam ficar ali à espreita dos animais que vêm beber água no rio. À noite elas costumam andar bastante. Mas, irmãos, o Senhor regula o nosso espírito. Eu não tive medo, porque o Senhor não deixou que eu ficasse com medo. E eu fiquei ali e comecei a orar novamente ao Senhor, pedindo a Ele que me guardasse mais aquela noite, pedindo a Ele que guardasse meu filho, que eu não sabia como estava mais. Eu tinha visto ele muito machucado e sangrando.
Pedi a ele que guardasse aquela moça que estava morrendo. Pedi que guardasse o Floriano, sua esposa, e aquela criança de 4 anos, que eu havia deixado lá em cima, próximo da cabeceira do rio. Irmãos, e pedi ao Senhor também que me guardasse muito, porque já estava ficando sem força. Eu sentia muito calafrio, já era febre, a cabeça muito ruim, eu sentia vertigens, eu tinha medo de desmaiar e não ver mais nada. E tinha medo também daquela noite muito escura, e não sabia onde eu estava. O sentido de solidão era muito grande. Foi nesse momento que o Senhor me visitou muito. Foi uma noite bonita na minha vida, porque eu não sei que hora da madrugada comecei a sentir um calor muito grande nos pés, e aquele calor foi subindo, foi tomando conta de meu corpo. Não era o calor do fogo do avião, era um calor gostoso, como alguém que chega com um cobertor. E colega, que coloca esse cobertor em nós quando a gente é pequeno, não, é uma coisa gostosa. Nós sentimos um abraço diferente, um abraço de pai. E eu estava sentindo naquele momento, era isso, era alguém me confortando muito. E o sentido da solidão foi embora. Eu senti que havia alguém do meu lado. E eu não vi, mas eu senti que havia um anjo do Senhor ao meu lado. E senti um grande abraço do Senhor ali. Estava tudo tão gostoso, muito gostoso. Eu senti a minha cabeça leve, as dores foram embora. Eu não sentia dor nenhuma mais. Eu agradeci muito a Deus, mas eu pensei que estava morrendo. Eu senti que estava me faltando a força, estava sumindo. Então naquela hora clamei muito a Deus que tivesse misericórdia de mim. E nessa hora que eu clamava, eu comecei a escutar a voz do meu lado direito, porque eu virava para a direita e sentia mais calor. E aquela voz foi falando comigo, falando, eu procurava entender. E quando passaram alguns momentos, aquela voz foi bem clara no meu ouvido e disse: dorme em paz que você está guardado. Dorme em paz que você está guardado. Nessa hora então, eu agradeci muito a Deus e eu dormi, acordei 3 vezes naquela madrugada, ouvindo aquela voz falando comigo. Eu conversei muitas coisas que eu não me lembro, só de algumas palavras que eu me lembro. Eu pedi em determinado momento para puxar a minha perna, que estava doendo muito, que eu havia acordado com o corpo, com a perna esquerda um pouco gelada. E aquela voz me disse: pode puxar a perna. E eu puxei a perna e senti logo o calor e consegui dormir de novo. Quando amanheceu o dia, clareou tudo, eu acordei e eu não queria sair daquele lugar, porque aquele lugar era muito gostoso. Realmente nunca passei uma noite tão gostosa e tão bem guardado como naquela distância, naquela mata. Foram as orações dos santos que são erguidos na congregação de segunda a domingo, que pede pelos irmãos do ministério que estão em viagem e pede pelos servos de Deus que também estão em aflição. Eu tenho certeza que o coração dos santos me alcançou naquela noite, embora a minha fé é muito pequena e a minha oração também muito pequena para chegar ao trono de Deus, mas com a sua mão poderosa ele me alcançou com a sua mão e me abraçou naquela noite e colocou um anjo do meu lado, um anjo que eu sentia e que tem me acompanhado na minha vida. Foi preciso uma noite muito escura, um sofrimento muito grande, para que realmente eu enxergasse o Senhor, para que eu o sentisse na minha vida e para que eu sentisse aquela segurança do anjo consolador que chega até nós na hora da aflição. Havia amanhecido o 3º dia, que era quarta-feira. As abelhas chegaram em grande quantidade, já tinham tomado o meu corpo, já tinham até tomado parte daquela árvore. Eu senti desejo de levantar e continuar a caminhar, porque é essa a ordem que o Senhor tinha me dado. Eu me levantei, eu tinha íngua na perna, eu não podia dar o passo. Eu escorreguei até o rio, tomei água, olhei para a frente do rio, enxergava muito pouco.
mas senti ainda o desejo, aquele desejo que me acompanhava há 2 dias, de continuar caminhando e procurando socorro. Assim, irmãos, eu continuei caminhando naquela manhã de quarta-feira, aproximadamente 9 horas. Era manhã de quarta-feira, e esse dia, nesta manhã, estava com língua muito forte na perna e muito debilitado fisicamente. Já não comia há 3 dias, estava muito fraco e eu mal podia dar o passo. Então, caí muitas vezes, tanto ali entre as pedras daquele rio, como também em tombos d'água, como também tentando às vezes subir um pouco o barranco para dar a volta naqueles tombos mais altos da água. Eram pequenas cachoeiras, havia lugares muito difíceis de passar. Uma das vezes eu tive que agarrar num galho, num pedaço do galho de uma árvore, para poder passar entre uma pedra e outra, porque pelo rio havia um tombo d'água de mais de 4 metros. Nessa hora eu conseguia só pegar com a mão direita, porque a mão esquerda estava muito inflamada, muito cheia de bolha. Mas eu não me consegui sustentar só com a mão direita, e com a esquerda eu tive que agarrar também. E aquelas bolhas rebentaram e queimaram muito meu braço, e eu senti muita dor, quase desmaiei de dor. Mas, irmãos, não me é dado falar em testemunho esses pedaços daquela andança, porque com pouco entendimento que temos, mas a prudência nos diz para evitar de falar dessas coisas, para que criaturas que porventura estejam congregando conosco pensem que nós estamos fazendo um sensacionalismo. Mas Deus sabe que tudo que o Senhor nos dá força de contar em testemunho é conferido por Ele, e seu Espírito Santo é que nos anima e conforta para relembrarmos esses momentos difíceis e contá-los aos nossos irmãos. E eu caminhei aquela quarta-feira, o 3º dia, com dificuldade muito grande. Se fosse relatar tudo, ficaria muito tempo. Mas já estava chegando novamente a tarde. A minha vista estava muito ruim. Eu não conseguia mais distinguir as pedras da madeira. Não conseguia olhar mais a profundidade das águas e muitas vezes caí naqueles buracos da água sem poder saber a profundidade. A aflição era grande. Eu nadava até as pedras e me agarrava com o braço direito. Ficava momentos ali descansando até recuperar a força, conseguir subir na pedra e conseguir novamente dar aqueles passos. Mais uma coisa o Senhor me mostrou, é que a fé, a esperança e a coragem andam juntas, e que a força é do Senhor. E me mostrou também que o Senhor permite, muitas vezes, que uma prova dessa, uma prova física, uma prova também espiritual, que nós fiquemos debilitados, sem poder caminhar, sem andar, machucado, queimado, sem enxergar quase, mas Ele não permite que a força de buscar a Ele em oração, de clamar a Ele, de pedir a sua misericórdia, Ele não permite que essa força vá embora. Essa força aumenta cada vez mais, aumenta muito, e nossa fé é renovada passo a passo. E quando eu dobrava o joelho e pedia em oração ao Senhor, eu me sentia também caminhando de joelhos dobrados nessa fé. Não
fazendo penitência como as criaturas fazem, mas caminhando por fé, de joelhos dobrados em oração, pedindo ao Senhor que desse força e que me salvasse naquela aflição. Eram 4:30 da tarde e eu já não conseguia dar um passo mais. Eu já não conseguia enxergar mais nada. Já me faltava muitas vezes o fôlego e já as vertigens eram mais constantes. Eu já estava a ponto de desmaiar mais profundamente. Eu sentia isso. Então, naquela hora que estava começando a cair o sol, que eu sabia que mais uma noite ia chegar, eu dobrei novamente o meu joelho. Ali no meio daquele rio havia uma areia, havia umas ramagens, e eu então dobrei o joelho e olhei para o céu, e entre aquelas águas que fechavam lá em cima, eu ainda vi que estava um pouco claro, e eu pedi muito ao Senhor. Eu agradeci muito pela minha vida, por estar há 22 anos já nessa graça. Agradeci pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. Agradeci por essa grande família do Senhor, que muito nos tem animado, que muito nos tem ensinado, que só o amor conforta, que só o amor dá força, e que este grande amor que nós temos nesta grande família do Senhor é o amor que nós compreendemos, porque ele vem de nosso Senhor Jesus. Eu pedi muito, foi uma oração muito longa, porque eu agradeci muito a Deus. E quando eu estava agradecendo cada vez mais, e pedindo também pelo meu filho, por aquela moça, por aquele casal, por aquela criança, e pedindo pela minha esposa que estava em Uberlândia, e pelo meu filho mais novo, que o Senhor levasse conforto a eles. Quando eu estava pedindo isso, o Senhor me mostrou que eu voltaria ainda para agradecer a Ele diante do seu povo e para contar a toda criatura que quisesse ouvir o testemunho, esse testemunho do amor de Deus. Irmãos, eu pedi muito ao Senhor e falei: Senhor, se for da tua vontade que eu volte um dia, que eu ainda tenha vida e força para me levantar diante do teu povo, me mostra um caminho, me mostra um trilhozinho no meio da mata, mesmo que seja pequeno, mas que eu possa dar alguns passos, que eu possa caminhar ali. Se eu não tiver força para caminhar, e se eu cair, e se acabar de vez a luz do céu, e se a minha alma for recolhida, Senhor, que alguém possa me encontrar ali, e ter a certeza que o Senhor me encaminhou nesses 3 dias para um caminho certo, porque eu sentia isso. Pedi muito ao Senhor. Quando eu me levantei, eu não conseguia enxergar mais muita coisa, e eu percebi que aquele rio entrava para a esquerda, e pela primeira vez eu senti desejo de ir para o barranco e tentar subir naquele barranco um pouco e andar um pouco no meio da mata, que eu não havia feito ainda. E eu fui para aquele barranco. A dificuldade era grande, mas eu consegui subir cerca de 2 metros e pouco ainda, ou 3 metros. E eu notei que estava mais baixo. Havia um capim muito alto ali naquela margem, havia muito cipó, e eu tive dificuldade para atravessar um pouco aquele cipó. Mas, irmãos, eu não dei mais do que 15 ou 20 passos, quando eu passei do lado de lá daquele monte de cipó que estava ali caindo daquelas árvores. Eu encontrei aquele trilho que eu pedi ao Senhor lá em oração há poucos segundos ali, ajoelhado naquele rio. Encontrei aquele caminho limpo, grande, cortado a facão. Eu não podia enxergar direito, mas eu passava a mão e eu via aqueles tocos de capim que haviam sido cortados a facão. Eu agradeci muito a Deus, e eu percebi que aquele caminho vinha do meio da montanha, descia, fazia uma pequena curva naquele rio, na margem daquele rio, e voltava para a montanha. E eu percebi então, isso o Senhor me mostrou naquele momento, naquela hora, que o Senhor não tarda nem falha. Dele é a hora, dele é o relógio.
ele chega certo, na hora certa. E o Senhor me mostrou aquele trilho. Se eu tivesse continuado a descer o rio, quem sabe eu estaria morto e meus ossos estariam por lá. Se eu tivesse tentado subir aquele barranco antes, também provavelmente eu teria me perdido. Mas eu pedi muito a Deus em oração, pedi um trilho, e o Senhor me deu força de subir o barranco, encontrar aquele trilho no único lugar que eu poderia encontrar. Irmãos, e o Senhor, além de me mostrar aquele trilho naquele lugar, Ele marcou para mim um encontro ali, porque eu estava encostado numa pedra também próximo daquele trilho, porque não tinha mais força para caminhar. E eu escutei um barulho forte, um barulho de pisada, um barulho de mato quebrando. Eu pensei que poderia ser novamente uma onça, mas quando eu olhei para cima daquele trilho que subia a montanha, eu vi descendo uma figura. De longe eu vi um corpo vermelho de um homem descendo, e notei que era um pequeno índio, e reconheci ele. Ele chama Tito. Havia sido nosso guia naqueles 10 meses de andança naquelas aldeias dos Yanomamis. Então eu gritei no dialeto dele, gritei muito alegre. Eu falei: Charame, Charame Toderri, Charame, Charame Toderri Tito. O nome dele era Tito, porque eu fiquei alegre. E isso queria dizer que eu estava alegre em vê-lo, que era bom o que eu estava vendo. E ele escutou aquele grito na língua dele, e ele desceu correndo, chorando, e me reconheceu. E ele gritava: Tuxaua, Tuxaua, Charame. E ele veio até mim correndo e me abraçou muito. E eu senti também ali um abraço do Senhor, porque senti que o Senhor já estava me dando a salvação ali, estava me dando essa libertação dessa prova grande. E ele apontava lá para cima no trilho, apontava aflito e dizia muita coisa que eu não entendi. E quando eu olhei, eu percebi que estava descendo um homem chamado João. E ele também nos viu e desceu correndo, chorando, e me abraçou muito e dizia: Seu Osni, pensamos que o senhor estava morto. Eu falei: Não, João, eu nunca tive tão vivo na minha vida como agora. E aflito eu perguntei a ele: Vocês encontraram um avião? Ele falou: Seu Osni, nós subimos do acidente só na terça-feira à tarde, mas segunda-feira e terça-feira choveu muito. Nós não pudemos vir na terça à tarde, viemos hoje de manhã, que é quarta-feira. Descemos em 4 homens, e os índios já estavam começando a fazer uma busca, uma procura nessas montanhas todas. Muitos índios Yanomamis. E hoje, quarta-feira, às 11h30 da manhã, aproximadamente, nós encontramos o que restou do avião. Queimou tudo. Encontramos o corpo do Roberto queimado dentro do avião, dentro das latas do avião. Encontramos o corpo da Maria, que estava morta fora do avião. Não vimos mais ninguém. Do jeito que estava tudo arrebentado, nós pensamos que vocês estavam todos também arrebentados, pedaços pela mata. E começamos a procurar. E foi o Tito também, este índiozinho Yanomami, que escutou alguns gritos e foi até onde havia o grito. Chegando lá, encontrou seu filho, o Wagner. O Wagner estava encostado numa árvore com os 2 braços levantados, porque ainda estava muito ruim, estava muito inchado o seu braço, estava com gangrena e as pernas dele estavam duras. E ele relatou que havia ficado ao lado daquela moça na segunda-feira, às 2h da tarde, na hora do acidente, que havia ficado ali e que a moça estava muito ruim, conversou algumas coisas com ele e que ela desmaiou 2 vezes. Na terceira vez que ela desmaiou, ela não voltou mais e ela morreu. E ele ficou meio desesperado. E ele saiu em busca d'água, pensando que ela podia estar desacordada. Ele não conseguia andar, ele tentava ficar de pé e caía. Mas ele conseguiu se arrastar uns 200 metros, depois não conseguiu mais. E começou a chover muito, que era segunda-feira, à tardinha. Então ele se encostou naquela árvore, passou aquela noite lá, de segunda para terça, debaixo daquela chuva. E passou o dia de terça-feira também sem poder sair, porque as suas pernas estavam endurecidas. E passou terça-feira para quarta, outra noite. E só na quarta-feira, hoje, às 11h e pouco, que nós encontramos ele. E ele está numa rede, nós colocamos uma rede, estamos fazendo uma limpeza. E eu vou descendo lá para a aldeia,
onde tem um rádiozinho fonia que nós trouxemos, para pedir um helicóptero que venha buscar ele, porque daqui lá, da onde o senhor está até o avião, são 43 quilômetros. Então eu compreendi, irmãos, que o senhor me havia carregado em seus braços 43 quilômetros naqueles 3 dias. Eu andei ainda com a ajuda deles mais 8 quilômetros até chegar na aldeia. Chegando na aldeia, eu reuni aqueles índios, e havia lá também uma enfermeira e uma médica que eles haviam trazido. E eu falei para aqueles índios, apontando o rio, que eu havia deixado Floriano, a esposa dele e a criança, lá em cima, próximo da cabeceira do rio, e que eles deviam procurar eles ainda naquela noite, de quarta para quinta-feira, que eles levassem espingarda e dessem tiros no meio do rio, para que o Floriano, a sua esposa, pudesse escutar e pudesse se animar. E eles fizeram isso. E só no outro dia, na quinta-feira, mais ou menos 9 horas da manhã, encontraram o piloto Floriano, a sua esposa e a criança, o pequeno Mateus. Encontraram com vida, mas muito machucado, sangrando muito ainda e muito fraco. Eles não conseguiam andar. Então os índios Yanomamis colocaram eles na rede e trouxeram daquela distância até na aldeia carregado em rede. Só o meu filho não pôde sair na rede porque ele estava mais distante ainda. Meu filho ainda ficou naquela quinta-feira, ainda dormiu de quinta para sexta-feira lá no meio da mata. Quando foi na sexta-feira, o senhor preparou um helicóptero particular, não sabia de quem era, para vir buscá-lo. No meio do caminho, deu uma pane no helicóptero, o helicóptero caiu também no rio. Não houve morte, mas o helicóptero quebrou muito. O senhor preparou um outro helicóptero, que eu não sei também de quem é. E esse helicóptero, então, mesmo sabendo do acidente, veio em socorro do meu filho e retirou meu filho na sexta-feira, às 2:30 da tarde daquele local, e tirou também o corpo da Maria e do Roberto. E assim eles foram transportados até aquela pista de pouso pequena, a única que tem naquela região. E dali, eu, Floriano, a Maria Helena, o seu filho Mateus e o Wagner fomos transportados para Boa Vista. Lá ficamos numa clínica. A minha esposa estava em Uberlândia, ficou sabendo do acidente na quarta-feira à tarde ou quinta-feira de manhã. Foi na quinta-feira de manhã. E o Senhor deu força a ela para congregar ainda aqui em Uberlândia, no Jaraguá. E levantando, ela agradeceu a Deus, pedindo a Ele que desse força para enfrentar aquilo que teria que vir. Pediu oração da Irmandade, mas disse a Irmandade que sentia da parte do Senhor que uma grande obra seria feita na nossa família. Ela pegou o avião na sexta-feira às 11 horas da manhã em Uberlândia. Chegou em Manaus às 11 horas e ainda foi para Boa Vista, chegando em Boa Vista, Roraima, aproximadamente 00:30. Foi para a clínica onde nós estávamos internados, numa UTI. Não havia possibilidade de entrar pessoas no quarto, somente com aquelas vestimentas próprias. E eu não estava enxergando direito, eu já havia voltado da cirurgia, já não estava mais anestesiado. Mas o meu filho ainda estava anestesiado, porque a sua cirurgia foi muito longa. E quando a porta abriu, que entrou a minha esposa e meu filho, vestido com aquela roupa, eu compreendi que era eles. Eu quis chorar. Minha esposa disse: não chore não, porque hoje é alegria. E ela me confortou muito. Ela não podia colocar a mão em mim, não tinha lugar para colocar a mão. A gente estava muito feio, muito queimado, muito machucado, mas ela ainda conseguiu chegar bem perto de mim. Depois de uns momentos, ele disse para mim: sentiu esse chacoalhão que o Senhor lhe deu? E eu compreendi que não estava na distância daquelas matas, naquele trabalho, fazendo a vontade de Deus. O médico chegou, conversou com minha esposa em particular e disse que não podia falar comigo nem com meu filho, mas que ela se preparasse, que eu estava resistindo bem, que ele não compreendia, mas que eu estava resistindo muito bem. E não compreendia como eu tinha conseguido andar tanto naquele estado. Mas que o meu filho, um dos braços dele, o braço esquerdo, estava muito gangrenado. Que ele tinha feito um grande curativo, uma grande cirurgia, mas que teria que esperar 3 dias o efeito daquela cirurgia.
E se não voltasse a irrigação dos vasos naquele braço, ele teria que cortar o braço dele. Minha esposa sentiu da parte do Senhor de dizer àquele médico: olha, doutor, nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos ao médico dos médicos, aonde o Senhor colocou a sua mão para passar aquela pomada e fazer aquele curativo, aquela cirurgia. O Senhor nosso Deus também passou a mão dele. E eu tenho fé e tenho certeza que ele completa a sua obra. Não vai ser preciso de cortar o braço do Wagner. E aquele médico disse para minha esposa: minha senhora, chamando ela inclusive de mãezinha, passa essa fé para mim, que eu preciso muito dela. Minha esposa esteve aqueles 3 dias orando de dia e de noite. Quando foi no dia de tirar aquele curativo todo, ela estava dormindo num colchão ali do lado nosso, porque ela tomava muito conta de mim e do meu filho. E o médico chegou, eu estava acordado, ele disse: eu vim para fazer o curativo, vou fazer no Wagner. Aí meu filho, temendo muito as dores que iria sentir, eu disse: doutor, pode fazer. Ele disse: não, eu só faço se a mãezinha estiver aqui do meu lado, acordada. Eu disse a ele: doutor, ela está muito cansada. Ele disse: mas eu só faço com ela. E acordou a minha esposa. Começaram a fazer o curativo no braço do meu filho. Eu não aguentei escutar os gritos dele. Saía muito sangue do braço e das pernas, formou aquela roda de sangue embaixo da cama dele. Eles tentaram colocar ele um pouco de pé para fazer o curativo. E eu pedi para sair do quarto. Minha esposa segurava a cabeça dele com as mãos. E o médico foi enxugando aquele sangue que caía, tirando aqueles pedaços de carne podre que saía. De repente o médico exclamou e deu um grito muito alto. Disse: olha, mãezinha, eu não estou entendendo isso aqui, venha ver. Já está formando carne no braço dele. Eu não vou precisar de cortar esse braço. Eu não compreendo isso, mas é um grande milagre que em 3 dias já esteja formando tanta carne nesse braço. E ele trouxe muita gente para ver aquilo. E ele pediu ao meu filho que suportasse mais aquela dor, mas que ele tinha que trazer um fotógrafo para fazer fotografia do braço dele. E veio o fotógrafo e tirou muitas fotos daquele braço, com flash, com aquelas luzes. E o médico ficou alegre com aquilo e disse para minha esposa que estava vendo, estava acreditando porque estava vendo, mas que ele tinha que mostrar aquilo e provar aquilo para os outros, porque não iriam acreditar. Assim, foram cerca de 18 curativos que foram feitos no meu filho e em mim. Quando a gente já estava restabelecendo, a minha esposa chegou para o Dr. Helder, aquele médico, e falou: doutor, aquelas fotos que o senhor tirou do braço do Wagner, eu gostaria de ter pelo menos umas 2 fotos. Ele falou: mãezinha, eu não sei explicar também. Aquele fotógrafo é muito bom e foi muito caprichado as fotos, mas acontece que tudo queimou. Não saiu nenhuma foto daquela, não saiu nada. E nós compreendemos também que a vontade de Deus era para que ele não fosse, que não servisse para vangloriar do médico, vanglória do médico, nem de nenhum homem. E nós servimos que aquilo foi para a glória de Deus, que nós contamos isso, mas isso tem que ser aceito pela fé, e não para que nenhum homem seja glorificado. Assim o Senhor completou essa obra. Nós ficamos ali mais alguns dias. E quando meu filho recebeu alta, e eu também, ele veio para São Paulo completar o tratamento. A minha esposa veio para Rondônia, Porto Velho, onde nós moramos 20 anos, onde sentimos o desejo de rever alguns irmãos. E ainda fiquei em Boa Vista. E senti da parte de Deus o desejo de voltar àquela aldeia. Peguei um aviãozinho menor que aquele ainda, não com coragem, mas com fé em Deus. Coloquei ali algumas redes, cerca de 70 redes, e voei novamente 3 horas no meio daquelas montanhas até descer naquele campo. Levei aquelas redes para aqueles índios, atravessei aquele campinho, dobrei meus joelhos lá no pé daquela grande serra e agradeci a Deus novamente por ter me salvo a vida ali e me ter mostrado quão grande é seu amor. Aí me senti satisfeito e retornei a Boa Vista. De Boa Vista passei por Porto Velho, vim para Uberlândia, continuei o tratamento em Uberlândia, em São Paulo, onde congreguei
por diversas vezes, e onde o Senhor tem permitido que eu continue congregando em muitas regiões onde não havia ainda conhecido a Irmandade. No final desse mês, estou retornando a Porto Velho para ver se consigo a aposentadoria compulsória, para que eu possa então ter mais tempo para continuar um outro trabalho na cidade e também para estar na casa do Senhor. E quando o Senhor der força, levantar e agradecer a Ele essa grande bênção em nossa vida. Por essa razão, é mais um motivo que me deu força para gravar essa fita, enviar ao Senhor, para que o Senhor possa escutar, prezado irmão José, e também que a sua família possa ouvir, e os irmãos que estão ouvindo, aos quais eu também envio a minha saudação com a paz de Deus. Minha esposa também envia a saudação, meu filho, e pedimos a Deus que numa oportunidade muito breve possamos estar em Franca, nos alegrando com a Irmandade, se Deus der força, e também se houver a liberdade do Espírito e também dos irmãos do ministério, que nós possamos sentir coragem e a força do Senhor de levantar e agradecer a Ele e contar a Irmandade de viva voz essa bênção em nossa vida. Sobre a ocorrência em Guará, nós ficamos um pouco tristes, não por nós, pelo fato de nós termos a necessidade de ficar em paz e de pararmos com o nosso testemunho, mas ficamos tristes porque a Irmandade desejava saber o que mais havia ocorrido, e a apreensão foi muito grande. Os irmãos estiveram em casa do irmão Renzo, pediram que eu ficasse para congregar numa outra noite, mas eu senti que a oportunidade tem que ser preparada por Deus. Se eu ficasse ali aqueles dias, iria parecer que eu estaria revidando o irmão do ministério ou impondo a vontade do Senhor de contar o testemunho. Então eu vou ficar em paz, e quando o Senhor preparar uma oportunidade, eu retornarei lá. E se Deus me der força, então contarei novamente esse testemunho dessa bênção em minha vida. Novamente, irmão José, quero reiterar e quero mandar um abraço ao irmão, à sua família, que eu não conheço. Quero mandar também um abraço aos irmãos de Franca. Quero enviar a saudação a todos com a paz de Deus. Fica no meu coração o desejo de ir até Franca, e fica também no meu coração o desejo de recebê-los aqui em Uberlândia. O meu endereço é Rua Osório José da Cunha, 1864, bairro Marta Helena, Uberlândia, Minas Gerais. O telefone de recados é 235-9293, 235-1039, um comércio de material elétrico do meu cunhado, onde trabalha meu filho mais novo, que se chama Márcio Helden. A paz de Deus a todos.